nesse exercício aqui, ó. Só alertar que esse exercício ele caiu no Enem. Essa porta que o nosso amigo constrói, ele disse que constrói uma porta de altura H e largura L. Ele recebeu um novo pedido, a nova porta tem que ter 1/8 mais alta, 1/8, então eu vou somar 1/8 aqui, preservando sua espessura. A fim de manter o custo com o material de cada porta, ele precisou reduzir a largura. Bom, se ele reduziu, ele vai fazer L menos X, eu não sei quanto que ele reduziu. Aí ele diz assim, qual é a razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior? Então, o que ele quer que você faça? Você tem que descobrir essa medida, L menos X, dividido por L. É isso que ele quer que você faça. Antes, como é que eu vou fazer isso? Bom, o que você tem que fazer é muito simples, meu amigo. Você vai fazer uma proporção. Qual é a altura que você tem? A área primeira. A gente sabe que área é base vezes a altura de um retângulo, né? Então, no primeiro, lá na porta original, você tem L vezes H. Ele quer manter os custos, então ele vai querer que aconteça o mesmo valor da porta, apesar de mudar as medidas, para você não gastar mais. A segunda porta vai ficar com H mais 1, 8H. Então, eu vou tirar o MMC aqui, ó. 8 vezes H dá H, 8H mais 1 dá 9. Fica 9H, repete o denominador. De novo, 8 vezes H, 8H. Somado com H, 9H. Repete o denominador 8. Então, aqui, ó, LH, que é a primeira porta, vai ser igual a 9H sobre 8, vezes a base, que é quanto? L menos X. Eu posso cancelar esse H com este, porque eles são termos diferentes, dois termos distintos. O que sobrou para mim aqui? Eu tenho L igual a 9 sobre 8, que multiplica L menos X. Ele pediu para você calcular L menos X sobre L. Então, o que você vai fazer? Você vai passar esse termo para cá, vai inverter, vai ficar assim, ó, 8L igual a 9, que multiplica L menos X. Você vai jogar este L para a direita e vai jogar esse 9 para a esquerda, ficando como 8 sobre 9 igual ao L menos X, que é a medida nova da largura da porta, dividido por L. Ele pediu esta razão aqui, é quanto? 8 sobre 9, vou marcar a letra D. Então, veja, eu tinha uma porta original e aí depois veio uma porta nova. Essa porta original tinha largura e alturas L e H. Ele mandou aumentar a altura em 1/8 da sua medida. Eu fiz o cálculo aqui, deu 9H vezes 8. E eu não quero desperdiçar nada, eu não quero aumentar a despesa. Então, vai ficar a mesma medida. Então, L vezes H da primeira vai ser igual a esse produto da segunda, ou seja, base vezes a altura de um igual a base vezes a altura do outro. Ele pediu a relação entre a nova medida e a antiga. Eu vou fazer essa continha aqui, ó. Vou passar o L, vou passar o 9 e vou me deparar com 8 sobre 9. Como sugestão, eu gostaria que você lembrasse de fazer prints das telas, fica mais fácil para você, tá bom? Na nossa sequência, a questão de número 2, ela traz para nós o seguinte, vou ler aqui o texto para você, que diz assim, questão também do Enem. O condomínio de um edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem está na escala de 1 para 100. Na aula passada, eu fiz exercícios de falando sobre isso. O que significa uma escala de 1 para 100? 1 centímetro no papel corresponde a 100 centímetros no tamanho real. Foi disponibilizado aos interessados já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo retângulo reto. Paralelepípedo retângulo reto lembra, sabe o quê? O formato de um tijolo, uma barra de chocolate. Como é que a gente faz o volume de uma estrutura como essa? O volume de qualquer estrutura é igual ao produto de suas medidas. Qualquer que seja a medida de uma estrutura, eu tenho que fazer o seu volume multiplicando 3 valores que forem oferecidos. Ele fala no exercício que as medidas são respectivamente 3 centímetros, 1 centímetro e 2 centímetros. Aí ele pede para você ver qual é o volume real do armário que esse inquilino vai construir. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é transformar isso aqui na escala. O que ele está dizendo aqui? É 1 por 100? Então,
3 centímetros corresponde a 3 vezes 100, que vai ser 300 centímetros. 1 centímetro vai ser 1 vezes 100, que é 100 centímetros. 2 centímetros vai ser 2 vezes 100, que é 200 centímetros. Para eu fazer o volume, vou multiplicar, meus amigos. Ó, o volume nada mais vai ser do que o produto dessas medidas. 300 vezes 100 vezes 200. Multiplique os números, depois acrescente os zeros. 3 vezes 1 vezes 2 dá quanto? 6. Quantos zeros você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros cúbicos. Coloque um ponto a cada 3 algarismos, então você vai ficar com 6 milhões de centímetros cúbicos. Procure a alternativa. A sua apostila traz como resposta a letra D. Então, as questões que envolvem escala são muito comuns nos exercícios do Exame Nacional do Ensino Médio. Os autores das provas de matemática gostam muito desse tipo de questão. Quando eles não cobram desta forma, eles gostam muito de cobrar em cima de mapas, distância entre cidades, coisas do gênero, tá? Vamos à questão de número 3. Para eu fazer a questão de número 3, eu vou ler o texto aqui contigo e vou anotando as informações mais relevantes. A terceira diz assim: biólogos descrevem uma nova espécie. Tão lembrado que eu falei, os textos do Enem são longos e desnecessários em muitas vezes. Você vai pegando só as informações relevantes. Biólogos descrevem uma espécie de perereca que habita as bromélias. Olha só, perereca que habita a bromélia. Então, você vai trabalhar aqui com as pererecas que moram nas bromélias. Em áreas da Mata Atlântica, no interior do Rio de Janeiro. Esperatus é o nome dado à nova espécie, pertencente a um grupo de pererecas bem particulares, que utilizam a água da chuva acumulada nas bromélias para se reproduzir e criar seus geninos. Essas pererequinhas medem de 1 a 5 centímetros. Importante é destacar as informações. Vivem a maior parte de suas vidas dentro das plantas, que chegam a acumular cerca de 20 litros de água. Olha só, cada bromélia tem a capacidade de acumular 20 litros de água. Tornando-se verdadeiros aquários suspensos, essenciais para a proliferação desses animais. Então, as importantes informações são essas: o comprimento das pererecas e a quantidade de água em cada planta. Ele diz assim: admita que em uma bromélia você possua 800 pererecas. Em uma bromélia você tenha a existência de 800 pererequinhas. Ele pergunta, olha que interessante essa pergunta, facílima. Aquele aluno que não tem paciência de fazer a leitura pede uma questão no Enem. Ele perguntou assim: qual a densidade populacional desta planta? Amigos, o que é densidade populacional? Densidade populacional é você dizer para mim quantos indivíduos moram em determinada área. Vamos imaginar que eu quero saber qual é a densidade populacional de Vilhena, nossa cidade. Nós pegaríamos a nossa população e dividiríamos pela área da nossa cidade. Densidade populacional aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o número de animais. Eu vou fazer aqui uma outra para facilitar a sua visualização. Vou pegar o número de animais. Quantos animais eu tenho? 800. E vou dividir pela informação que é a quantidade de água em cada bromélia. 20. Cancelarei um zero. 80 dividido por 2 dá 40. Então, você tem 40 bromélias por litro de água. 40 animais por litro. Escuta, bromélias não. São 40 pererequinhas. São 40 animais por litro. Gentileza, retifique. 40 animais por litro. Você vai lá nas alternativas, a questão de número 3, e marque, por gentileza, a letra C. Faz um print da resolução, facilitar na hora que você for estudar. Se você quiser verificar se você fez, faça antes de mim. Não fique esperando por mim. Faça os exercícios. Matemática é treino. Então, vamos lá. Lá na questão seguinte, a questão de número 4 dessa nossa sequência, da nossa aula de razão e proporção, ele traz para nós o jogo de boliche. Ó, traz o jogo de boliche, ele cita as características do boliche, aí ele fala de um grupo de 4 atletas, tá? De 4 jogadores, perdão, de 5 jogadores. Ele diz assim, ó, para derrubar todos os pinos
os pinos 5 jogadores tiveram que fazer determinado número de lançamentos, derrubar todos os pinos. Aí ele coloca lá no texto uma tabelinha que diz assim: o primeiro jogador fez 50 vezes e conseguiu 85 jogadas, em 85 jogadas. O segundo jogador derrubou todos os pinos 40 vezes. Isso ele conseguiu fazer em 65 jogadas. Isso aqui tudo é o texto. O terceiro jogador conseguiu derrubar todos os pinos 30 vezes. E ele conseguiu essa proeza em 65 jogadas também. O quarto jogador derrubou todos os pinos 30 vezes. O terceiro derrubou 20, tá, pessoal? Derrubou 20 vezes. Isso aqui é mais lentinho. O quarto que derrubou 30 vezes. Ele conseguiu isso em 40 jogadas. E o quinto e último jogador conseguiu derrubar todos os pinos 48 vezes. Isso ele conseguiu fazer em 90 jogadas. Bem, o que é que nós precisamos aqui? Para descobrirmos qual é o melhor desempenho, que é o que ele quer saber quem é o melhor desempenho. O melhor desempenho é muito simples, amigos. O que é que você vai fazer? Eu vou pegar a quantidade de vezes que ele conseguiu e dividir pelo número de jogadas que ele executou. Então, você vai fazer uma conta de divisão para os 5 atletas. Quando você dividir 40 por 85, você vai encontrar 0,59. Eu vou lançar aqui as divisões já para você, em função da nossa disponibilidade de tempo. 40 dividido por 65, você vai encontrar 0,62. 20 dividido por 65, você vai encontrar 0,31. 30 dividido por 40, você vai encontrar 0,75. 48 dividido por 90, você vai encontrar 0,53. Bom, para eu saber quem é o melhor desempenho, eu vou optar por aquele que tiver o maior valor da divisão, do número de vezes que você conseguiu, da quantidade de jogadas que você efetuou. Aqui seria o jogador de número 4. E a minha resposta seria novamente a letra D. Antes caiu no Enem essa questão? Caiu. O Enem traz questões de raciocínio direto, raciocínio lógico, que você não pode passar despercebido. Você tem que ganhar todas as questões, não dê moleza. Questão de número 5, ele fala do exercício da fórmula de Young. Isso aqui é muito utilizado na área de saúde para fazer a comparação da dosagem de crianças e de adultos. Quando a gente vai fazer análise dessa fórmula, a dose de criança, segundo Young, é a seguinte: você deve pegar a idade da criança. Vanks, onde é que tem isso aqui? Isso aqui tem no texto. E não vai ser necessário, mas vou trazer. Você pega a idade da criança, isso aqui é a fórmula de Young. Divide por a idade da criança mais 12. Por exemplo, a criança de 8 anos vai ficar 8 dividido por 20, que você soma 8 com 12. Você soma 12. E a este resultado, amigos, preste atenção, você multiplicaria a dose que normalmente tomaria o adulto. Essa aqui é a forma que Young traz para verificar a dosagem para as crianças, tá? Aí ele diz assim, o texto é muito interessante que ele diz desse jeito, ó. Eu vou ler aqui para você, para facilitar o seu entendimento. Uma enfermeira deve administrar um medicamento X. Você precisa dar o medicamento X a uma criança inconsciente cuja dosagem do adulto é 60 miligramas. Você precisa dar o remédio para a criança, cuja dosagem para o adulto é de 60 miligramas. A dosagem para o adulto é de 60 miligramas. Mas ela não sabe quanto é que tem que dar. Tá? Não sabe. Então, aqui que a gente tem é só essa informação. E continua o texto. A enfermeira não consegue descobrir onde está registrada a idade da criança no prontuário, mas identifica que, algumas horas antes, foi administrado para ela uma dose de um outro remédio, olha só, que era um medicamento Y, ó, a criança tomou. E a criança tomou 14 miligramas. Então, a criança tomou 14 miligramas. E esse mesmo remédio, quando um adulto toma, a posologia dele, a dosagem é para 42 miligramas. A pergunta é, qual vai ser a medicação da criança sabedor desta informação verdadeira? Então, meus amigos, essa questão aqui não vai usar a fórmula do Young, não vai.
precisa. Isso aqui é uma proporção. O que você está vendo aqui? Ó? Foi feita uma aplicação, uma dosagem para a criança de 14 miligramas, quando, de maneira correta, ela corresponderia a 42 para um adulto. Qual vai ser a medicação X para essa criança quando a dosagem para adulto for de 60? Bom, é muito simples. O que é que você vai fazer? Você vai fazer uma regrinha de 3. Você vai fazer uma regrinha de 3. Ó, a criança, 14 miligramas. O adulto toma quanto? 42 miligramas. Tá? O medicamento X da criança eu não sei. O adulto toma quanto? O adulto toma 60. Isso aqui é uma proporção. Você pode multiplicar cruzado, mas antes de multiplicar cruzado, eu vou sugerir a você que você faça a simplificação. Sabe por quê? Ó, 14 dividido por 14 dá 1, 42 dividido por 14 dá 3. Então, aqui tu já diminui uma conta grande aqui. Você já deixa de fazer uma conta grande. Então, vai ficar assim, ó, 1 sobre 3 igual a x sobre 60. O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Proporção você multiplica cruzado. 3x igual a 60. Passe o 3 dividindo. A dosagem do remédio X vai ser, para a criança, 60 dividido por 3. Ela vai ter que tomar esse medicamento, a enfermeira pode aplicar sem medo, 20 miligramas. A resposta desse exercício seria a letra B. Eu sou apaixonado por matemática, mas a matemática que exige de nós, o raciocínio, sem a necessidade mecânica das fórmulas, ela é muito mais envolvente. Exercícios como esse aqui, eu realmente considero como a essência da matemática. Vamos fazer agora a questão de número 6. A questão de número 6 traz para nós, para fecharmos esse primeiro bloco, uma seguinte situação. É uma questão muito engraçada. Chega a ser engraçada ela, mas é muito legal de fazer, tá? Um bar vende suco e refresco de tangerina, ambos fabricados diluindo-se em água um concentrado dessa fruta. As proporções de uma parte para 3 de água, ó, olha lá, para fazer o suco. Então, quando você vai fazer o suco, você usa uma parte de concentrado, e nela você coloca 3 de água para fazer o suco. Já para fazer o refresco, segundo o texto, você utiliza uma parte de concentrado e 6 de água. Você nota que isso aqui fica mais diluído, né? Fica mais fraco o refresco. Isso aqui lá da química, 6 de água. Aí ele fala assim, se você quiser fazer o refresco, você pode fazer de uma outra maneira. Como? Você pega X partes do suco, olha só. Você faz o refresco a partir do suco, com Y parte de água. Aí a pergunta é, quanto vale X sobre Y? Olha que questão bonita. Olha que questão interessante. Ele me diz como fazer o suco, ele me diz como fazer o refresco, aí ele quer que você faça o refresco a partir do suco. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Bom, nesse caso aqui, amigos, você vai trabalhar com as informações que você possui. Vamos trabalhar aqui com o suco primeiro. Como é que é lá o suco? Uma parte de concentrado, vou mudar a cor da tinta, para facilitar a sua visualização na hora de entendimento. Ó, vamos fazer aqui, ó. Lá do suco. Uma parte de concentrado. Essa cor aqui. Uma parte de concentrado mais 3 partes de água. Aqui você faz o quê? Suco. Quantas partes tem aqui? 1 mais 3, 4. 4 partes para integrar o suco. Como é que você faz o refresco? O refresco é uma parte de concentrado mais quanto de água? 6 de água. Você fica com quantas partes aqui no refresco? 1 mais 6, 7 no tocante ao refresco, tá? Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Aqui separa as crianças dos adultos. Se você perceber, essa parte 1C mais 3A está aqui dentro. Olha aqui, ó. Olha o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar essa moça aqui e vou escrever assim. 1C mais 3A mais 3A igual a 7R. Tem problema fazer isso? O que é 3A mais 3A? 6A. Então, não tem problema nenhum. Aí, o que é que eu vou fazer? O que é 1C mais 3A? 1C mais 3A, meus amigos, é o suco. 4S. 4S mais 3A igual a 7R. O que é que ele chamou a parte de suco? X. Então, meu X vale 4. O que é que ele chamou a parte de água? De Y. O meu Y vale 3.
Se eu quero x sobre y, a minha resposta seria 4/3. Realmente a matemática é apaixonante. Você marcaria aqui a letra A. Dentro desta composição, saiba, esse assunto se cobra muito, muito do Exame Nacional do Ensino Médio.